Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que muito bem, espero que ótimos. Como tem passado essa semana? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje é sábado, né? E porque hoje é sábado, é dia de Clube do Livro. Hoje eu vou trazer um livro que é, eu diria que fundamental para os designers de estampas, tá? Mas antes de falar do livro, aqueles avisos. Já se inscreve no canal se você não está inscrito. Confere se o sininho está ativado para receber notificações quando tem vídeo novo. Se inscreve no nosso Instagram também, que lá eu posto algumas dicas, posto quando tem vídeo novo, tá? E lembrando também, não se esqueça de compartilhar e comentar se você está gostando do Clube do Livro, tá? Comentar sobre o livro, comentar sobre como tá esse vídeo, se você queria ver mais coisas no vídeo, para eu continuar fazendo. Quanto mais likes tiver, né, mais o YouTube sabe que você quer esse conteúdo e mais eu faço o Clube do Livro para você, tá bom? Lembrando que as segundas falamos sobre design, às quartas temos tutoriais e aos sábados, Clube do Livro. Então, dados esses avisos, eu posso olhar um pouquinho para o meu roteiro, tá? Porque o conteúdo é muito extenso e às vezes eu esqueço algumas palavras, então eu posso dar uma olhadinha para baixo para ver se eu não estou esquecendo de falar coisas importantes. Então, bora começar o Clube do Livro? Vamos lá. O livro é esse aqui, ele é bem grandão. Vamos ver se você consegue ver. Design de estamparia têxtil, Amanda Briggs Good, autora. Bookman, editora. Você pode ver que o livro está todo marcadinho aqui para eu falar para vocês sobre ele. É um livro de uma capa muito bonita, ela tá brilhando porque ela tem um verniz dourado, tá? Ele é riquíssimo para todos os designers de estampa. Por que eu falo isso? Porque ele traz desde o processo criativo, passando por tutoriais, depois ele passa por mostrar alguns processos de impressão, os tipos de estamparias mais usadas, os que eu vou mencionar mais para frente. Ele fala também sobre alguns designers de estampas, estudos de caso, que ela chama aqui no livro. Então, lendo para vocês um pouquinho sobre o livro, ele é de 2013. Falando um pouquinho sobre o índice, o sumário, ele é dividido em introdução, capítulo 1, design em contexto, capítulo 2, fundamentos do design, 3, processo de criação, 4, produção, materiais e escolhas de design, 5, design na prática, 6, para se tornar um design têxtil. Aí depois tem glossário, leituras complementares, crédito das imagens e agradecimentos. Então, bora lá. A primeira inspiração de um designer, ele vem do briefing, né? Que a gente já falou no vídeo de design, já falou nos vídeos dos livros da Ela Camarena. Tudo começa pelo briefing, pela persona, pelo público-alvo, pelo tipo, nesse caso da estamparia, pelo tipo de tecido, se vão ser tecidos planos, se vai ser malhas, se vai ser... Tudo depende, o processo de estamparia depende do tecido, do tema da coleção e também do briefing bem fechado. Tudo começa pelo briefing. Então ela mostra aqui logo nas primeiras páginas, eu não sei se vai dar para ver todo, um processo de brainstorming, que é muito interessante para você ver o mercado, o conceito da coleção, tendências, porque a gente sabe que tendência na estamparia é muito importante. Você sabe também que recentemente a Pantone lançou a cor do ano que vem, que é o Violet Prey, alguma coisa assim, se eu não estou enganada, tá? Que é um tipo de roxinho inspirado no multiverso, no mundo digital e nas estamparias não, na arte digital. Desculpa, me faltou a palavra. Então, os materiais que você vai usar, o mercado, o tipo de produto, o desenvolvimento da pesquisa, paleta de cores, está tudo aqui nesse esqueminha
de briefing da Amanda. Então, passando um pouquinho mais para frente, ela mostra os estilos de design que podem passar, que eu anotei aqui, as inspirações que podem passar. Bom, o briefing tem que ter o mercado, esqueci de mencionar isso, os níveis de mercado, se é para alto luxo, se é para fast fashion, esse tipo de coisa. Tem que ter um mood board, que é da onde você vai tirar as cores, já falamos sobre isso aqui também. E se as estampas são florais, geométricas, étnicas, figurativas. Então, ela traz os exemplos de cada um dos tipos de estampa aqui, ó. Florais, tá? Os tipos de florais. Os geométricos e florais também, tem aqui um pouco também. Tá dando pra ver? Florais e geométricos. Temos aqui no canal alguns exemplos de geométricos, como a do Atos Bucão, tá? Que tem o vídeo. O étnico, tá? Tem os modelos de étnicos aqui, principalmente indianos. Figurativos. Aqui tem um de cachorro bem figurativo. Tá vendo aqui? Depois ela fala um pouco do batik, que é um tipo de estamparia bem antiga indiana, que é como se fosse um carimbo, que é uma estamparia em bloco de madeira. Tá vendo ali o entalhe? Na Índia se faz muito isso até hoje, tá? Depois ela fala sobre gravura em metal, tipo de estamparia com cilindro, que é o que a gente chama de estampa rotativa, tá? Que tem que ter os encaixes, que também tem vídeo aqui no canal. Fala sobre o transfer, a serigrafia, que é aquela em quadros de nylon. Geralmente se usa para estampas localizadas. Pode ser usada para estampa rotativa ou rapport direto? Sim, pode. Ela fala sobre o mercado, que tem que ficar alerta às tendências do mercado. Então, como que você pode ficar alerta às tendências do mercado? Assistindo aos desfiles lá fora. Tem vários vídeos no YouTube, se você jogar no YouTube Chanel, Gucci, Versace, as principais marcas, a que você mais gosta, a que você se identifica, você vai ver o desfile e vai dar uma olhada. Olha, eles estão usando mais essa cor, eles estão usando mais essa estampa. O que eu vi bastante nesses últimos desfiles foi o uso do rosa, tá? Bastante uso do rosa. E uma tendência que não tem muito a ver com estampa, mas é uma tendência. As bolsas são usadas na mão agora, não mais no ombro. Elas carregam na mão. Então, é só uma curiosidade. Eu vi bastante rosa, vi bastante couro também, vi renda sobre couro. A gente tem um vídeo do livro Como Compreender Design Têxtil, que você sabe de onde veio a renda. Eu gosto muito do Alexander McQueen, então os desfiles dele eu vejo bastante. Ele, para quem não sabe, a casa Alexander McQueen ainda existe, mas o próprio designer, ele infelizmente faleceu. Então tem previsão de tendências, ela dá um site aqui. Se você colocar tendências inverno 2022, você vai conseguir achar bastante coisa, tá? Você pode procurar, como ela falou aqui, na mídia e pode procurar em feiras. Outra coisa muito importante, cores. Aqui está o círculo cromático, as Pantones, eu já falei da Pantone do ano que vem, que é o violeta. Então, o livro é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Definição de cores, a gente já aprendeu também aqui como definir as cores a partir de uma imagem, como transformá-las no recolor artwork. Tudo isso a gente já conversou aqui. E também ela fala sobre as análogas, os neutros, as harmonias,
Fala bastante coisa, assim, é muito rico. Ciclos de cor. E agora a gente vai entrar nos tipos de, nos tipos de padronagens, tá? Que é os tipos de estampas que você pode criar a partir de um motivo. Então, eu vou mostrar aqui a página, tá? O motivo é esse passarinho aqui. Padronagens por repetição. São 8 tipos. Esses eu vou ter que ler, tá? Perdão. Bom, módulos ou elementos. O módulo, você sabe, é esse passarinho aqui. Então, é o componente utilizado para criar um design. Ele pode ser feito a partir de um elemento ou mais elementos. Fica a sua escolha. Design multidirecional. Então, ele segue várias direções para não indicar uma parte superior ou uma parte inferior. Aqui a gente chama estampa sem pé, tá? Por que estampa sem pé? Porque se você virar o tecido assim ou assim, você não vai ver onde ele começa e onde ele termina, tá? Repetição em bloco. É uma repetição semelhante a uma grade. Então, é o rapport direto propriamente dito. Aquele que você repete todos os elementos numa linha, depois todos na outra linha, geralmente 4x4, rapport 20x20, e ele encaixa completamente. Um deslocamento de 50% remete a uma série de passos. Então, você pode fazer uma linha toda para cima, uma toda para baixo, inverter, espelhar, né? E deslocar 50%. Repetição tijolo. Ele se assemelha a um tijolo, como é colocado um tijolo numa construção, tá? Um, depois outro, depois outro, depois outro. Repetição rotativa. É essa daqui, ó. Deixa eu ver se você consegue ver. Essa aqui, repetição rotativa. Aonde o elemento é virado tanto no eixo vertical quanto no horizontal. Aí ele fica aqui, ele tá virado. Tem um passarinho virado para o outro, depois ele vira para baixo na segunda linha, depois ele vira de novo, depois ele vira para baixo na segunda linha, tá? Então, você pode treinar vários tipos dessas repetições. Repetição espelhada. Então, vira um passarinho para cá, um passarinho para lá. Fica um assim e o outro assim, tá? Repetição coordenada. Possui uma única quantidade limitada de módulos e o quadrado então é repetido num bloco de 50%. É mais ou menos parecido com o deslocamento, tá? E tem a coordenada e também que você pode separar os elementos aqui, que eu chamo de... Deixa eu ver aqui se você consegue ver. Essa aqui, ó. Essa última aqui, que os passarinhos estão todos espalhados. Que é importante também deixar, como a gente fala, uma área de respiro. O que é essa área de respiro? Algumas estampas, dependendo do seu motivo, elas precisam de um branco para ela poder se destacar. Então é muito importante dessa área de respiro que a gente chama, ok? Continuando no livro, então, bora no livro. Aqui ela traz um tutorial de repetição com Offset Filter, que é o filtro de deslocamento no Photoshop, tá? É muito interessante esse tutorial, muito legal, você vai aprender bastante. Ela traz o passo a passo, passo 1, passo 2, passo 6, passo 7, até chegar no 17, que é a estampa final, que vai ficar assim, ok? Aí, no capítulo 3, ela fala do processo de criação. Chegamos ao capítulo 3, para você ver como o livro é lindo, ó. Ele é todo estampado também. Processo de criação. Então, você tem que definir o tecido, depois definir o design com base no briefing. Grava, tá? Depois ela fala de composições, depois ela fala de explorar o desenho, você pode tirar uma... Você sabe que você pode fazer uma estampa a partir de uma fotografia, com um pedacinho de uma fotografia. Você pode desenhar à mão, aquarela. Tudo isso tá valendo. A criatividade é livre no caso da estamparia. Tá bom?
Olhe para os lados, saia na rua. Aí depois você parte para o digital. Aqui ela trouxe uns exemplos de algumas flores onde ela foi aplicando no digital, fazendo efeitos de filtros e tal, para poder chegar num design final. Aqui, os processos. Esse é a serigrafia, que é os quadros que eu mostrei que eu falei para vocês. Aqui, um stencil em papel. E aí a estampa ficou mais ou menos assim. Parece grampos de roupa. Tá dando pra ver? Então, como que se faz um stencil em papel? Bom, aí você tem que ter uma destreza muito grande na mão, tá? Ou um corte a laser, que é um pouquinho mais caro. O que você vai fazer? Você vai desenhar num papel. Primeiro faz o primeiro esboço no papel. Depois você pode pegar um papel. Sabe aquelas chapas de raio-x? Você coloca dentro de um balde com água sanitária, tá? Vai sair todo o desenho do raio-x, sai tudo, limpa tudo. Depois você pega, coloca, gruda com uma fita em cima do desenho principal, depois de você ter feito vários rascunhos, né? Você gruda com um papel. Eu até poderia trazer um stencil aqui para vocês que eu tenho, mas eu não lembrei de trazer agora, fico devendo. E aí você vai pegar um estilete próprio. Não pode ser aqueles estiletes escolares, porque ele dobra a lâmina. Então você corre o risco de se cortar e cortar o desenho errado. Lembrando que o stencil tem que ter áreas vazadas para poder passar a tinta. Você pode fazer o stencil no papel craft, que é aquele marronzinho, que é mais duro? Pode. Mas eu indico as chapas de raio-x guardadas, que você deve ter alguma por aí, por ele ser mais durinho. Depois você pega esse estilete, que é um estilete próprio. Ele pode ser trocado as pontas e tem que ter ele tem uma ponta chanfrada, uma ponta bem fina, e depois ele tem um corte aqui. E vai cortando. Com a mão bem firme mesmo, para que não tenha algum tipo de ranhura. Aí depois de cortado, você vai fazer esse processo aqui, que é passar a tinta no tecido com esse stencil. E aí vai ficar esse resultado final aqui, certo? Então, o processo de stencil, ele é demoradinho? É demoradinho. É complicado? É complicado. Mas se você gostar e tiver bastante destreza manual, como eu falei, não pode ser trêmulo, que nem eu, porque aí você vai se cortar ou vai cortar o desenho e vai ter que refazer várias vezes o processo. Mas não custa tentar, porque é uma atividade divertida. Lá que eu falei no início do vídeo do estampa com bloco de madeira, dá para fazer também se você pegar, por exemplo, eu já fiz uma oficina com uma batata, fazer um desenho de uma estrelinha numa batata, pega um limão, corta no meio, passa tinta de tecido e faz. Dá para fazer com produtos naturais também, que fica um resultado meio rústico e interessante, tá? Fica bem legal. Uma outra coisa que me chamou muita atenção nesse livro aqui, voltando ao livro, é que ela trata da responsabilidade social do design. Então procure por fibras naturais, para os seus croquis, para a sua coleção. Procure não gastar muito tecido. Procure usar processos de estamparia que não se utilizam de tintas químicas ou de muita água, que é no caso da serigrafia. Cada vez que você vai fazer uma estampa em top ou nylon, aquilo precisa ser lavado com aqueles jatos de água e aquilo gasta bastante água. Eu já trabalhei com serigrafia, gasta bastante água. Então você tem que ter uma responsabilidade social ao criar o seu processo de estampa, aonde ela vai ser. Hoje temos as gráficas digitais que fazem as estamparias naquele transfer quente,
Então, aquele é um processo meio que sustentável. Eu não vou dizer 100% sustentável, vou dizer meio sustentável. Mas ele não é utilizável para estampas corridas, por exemplo, só para localizadas. Então, é muito importante você ter esse tipo de coisa, se preocupar com a contaminação do solo, se preocupar com o tecido que você vai usar. Você vai fazer uma coleção com tecidos reutilizados, que eu vejo bastante, e já trabalhei com isso. Eu já trabalhei com peças, calças jeans que eu transformava em bolsas e outros acessórios. Então é muito importante você ter essa responsabilidade social e sustentável. Uma outra responsabilidade que você deve ter, ética, tá? Não se utilize de estampas de terceiros, isso vai dar um problemaço para vocês. Além de jurídico, uma dor de cabeça gigante. Então, cuide bem, tá? Seja ético, cuide bem para não copiar, cuide bem para não pegar uma imagem do Google qualquer e transformar em estampas, principalmente se você estiver trabalhando num estúdio. Se você estiver trabalhando sozinho, pior ainda, porque o jurídico vai ser mais pesado para você. Não pega qualquer coisa do Google e sai desenhando. Usa a sua cabeça, a sua criatividade. Saia tirando fotos. Hoje em dia, todo mundo tem um telefone que tira fotos e com uma foto você pode fazer uma estampa maravilhosa. A capa do nosso canal, se você perceber, ela é feita com um pedacinho de uma foto. E ela ficou impressionante o resultado. Então, faça isso, tá? Se você não sabe, não tem muita habilidade com desenho, com aquarela, com tinta, com, sei lá, seja lá o artefato que for, tire fotos, faça com fotos, que é muito mais legal e muito mais responsável e ético para você. Você se isenta de qualquer problema, correto? Então, passando dessa responsabilidade social que a Amanda menciona no livro, vamos entrar nesse capítulo que tem uma capa linda, Design na Prática, que é onde ela mostra algumas aplicações. Olha que almofada bonita, tá? Algumas aplicações já de estampas. E os designers autônomos, como David, eu vou enrolar a língua para falar dele, Davinder Madhaher, alguma coisa assim. Ele é um designer autônomo que trabalha para marcas. Então você pode ser um designer de estampas assim. Tem a Linda Thacker, que também ela faz um meio floral provençal assim, ó. É muito interessante o trabalho dela. Ana Santônia, que esse é o estúdio dela. Tá? Tem alguns modelos de estampa, o estúdio dela aqui. Olha, você pode usar lápis de cor, você pode usar aquarela. Aí já tem os estúdios aqui de design. Esse aqui é o Color Field Design Studio. Tem alguém trabalhando com tinta aqui, não sei se dá pra ver. Tá? Tem vários estúdios de design. Inclusive tem um vídeo aqui. A Ana Nelson, aqui ela já fez uma ficha técnica com as estamparias dela, tá? Que são rostos. Deixa eu ver se eu consigo definir os rostos aqui. Soul Star, são estrelas da música soul. Então já tem uma ficha técnica, tem vários designers aqui, vários, de estudo de caso. Aí tem os fabricantes, né? E antes, uma dica que eu também dou, antes de você, na hora do briefing, você já definir, por exemplo, se você está sendo contratado por uma marca, se você é um autônomo, já perguntar para ele qual é o fornecedor dele, quem vai estampar. Aí você já vai saber o tipo de estamparia utilizada e como eles querem que o arquivo seja fechado, que é muito importante, tá? Você entra em contato com eles, olha, eu sou designer da marca tal, eu quero saber como é que é fechado o arquivo para vocês, como é que eu mando, para vocês poderem
entregar a estampa. E muito importante pedir também, quando você está criando uma estampa, muito importante pedir uma prova, a primeira prova, para poder saber se está tudo certinho, se você não cometeu, porque errar é humano, erros acontecem, se não precisa de nenhum ajuste, tá? Isso tem que ser colocado também no contrato. Lembre-se que eu falei no primeiro vídeo de design, contrato e briefing são as duas ferramentas mais importantes do designer, seja ele de estampas, gráfico, produto, qualquer design, tá? Então, o livro acaba por aqui, falando de design para mobiliário, estampas para mobiliário, o artesanal, que pode ser um bordado, não deixa de ser. Esse aqui eu acredito que seja um bordado, que não deixa de ser estampa também. Se você tem habilidade com bordado, ponto cruz, outros tipos de bordados, tá? E para o capítulo 6, para se tornar um design, então fala também em briefing, a etapa do processo, selecionar tecidos, juízo crítico, tendências, todo esse tipo de coisa, coleção, como ela vai ser. Então ela fala sobre tudo isso e a experiência de trabalho dela. E assim fecha o livro. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com esse livro, tá? Eu vou deixar o link aqui se eu encontrar, para quem quiser comprar o livro. Tem bastante vídeo no canal sobre esse livro. Eu já mencionei, né? Mood board, briefing, esse tipo de coisa. Já mencionei todos eles. Então, fiquem alertas a esses vídeos. Deem like, bastante like aqui no canal. Comentem o que vocês acharam dessa resenha desse livro, tá? Esse foi mais um vídeo do Clube do Livro. Amanda Briggs Good, design de estamparia têxtil, editora Bookman, 2013. Eu desejo a vocês um bom sábado, deixo vocês com um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!